Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousada, o seu podcast diário sobre inteligência artificial focada em negócios. E falando em negócios, hoje o bicho vai pegar no nosso podcast. Por quê? Na sexta-feira eu fiz uma masterclass de 12 horas de conteúdo para empreendedores. E olha o que eles tiveram que fazer. Eles tiveram que tirar um plano do papel. Pegar e ter uma ideia de empresa com o ChatGPT, com o Gemini, utilizando as IAs, criar uma apresentação incrível para vender essa ideia, criar um site muito bonito, criar logo, criar mascote, tudo isso em menos de 30 minutos. E eles fizeram com maestria e eu vou te mostrar quais aplicativos eles utilizaram para isso, quais IAs. Então vai ser muito legal, só aí vai ser um baita de um aprendizado, depois eu quero fazer um vídeo somente sobre isso, mas vou comentar aqui com vocês quais que foram utilizados. Então eu vou falar que a Arábia Saudita entrou muito forte no jogo das IAs comprando chips. Você vai entender esse movimento. Vamos falar também que agora é a vez dos usuários criarem historinhas da Turma da Mônica. Cada dia é uma febre diferente, cada dia as pessoas elas utilizam a IA para se distrair, o que é importante, o que é legal, mas a gente sabe que IA é muito mais do que isso, então vamos comentar um pouco sobre isso. Vou trazer também um estudo de Stanford sobre o crescimento das IAs de 2023 para cá, e assim tem muita coisa que eu tenho certeza que vai te surpreender. Vou trazer também a diferença entre o Grok 3 e o ChatGPT, que estão disputando ali top 3 entre as principais IAs do mundo, e tem um site que fez um comparativo, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Então vai ser um episódio incrível, se prepara, já pega o seu cafezinho, porque vem pancada por aí. Vamos lá, vou começar aqui pela startup de chips de IA. A Grok garante um compromisso de 1,5 bilhão de dólares da Arábia Saudita, ou seja, a Arábia Saudita entrando muito forte no jogo. A Saudi Aramco, que é uma gigante, uma das 10 maiores empresas do mundo, está entrando muito forte também, pensando em tecnologia e inteligência artificial. Vamos lá. A startup de semicondutores dos Estados Unidos, a Grok, disse na segunda-feira que garantiu um compromisso de 1,5 bilhão da Arábia Saudita para expandir a entrega de seus chips avançados de IA para o país. A startup tem um acordo existente com a Aramco Digital, a subsidiária de tecnologia da grande petrolífera Aramco, através da qual as empresas construíram um centro de data center na região em dezembro, ou seja, eles estão investindo mais pesado. Além disso, o compromisso da Arábia Saudita foi anunciado que vai ser de 14,9 bilhões de dólares em novos investimentos em IA. Uma das tecnologias que o data center Daman suportará é uma tecnologia de IA chamada Alan, um modelo de linguagem de IA que funciona em árabe e inglês e foi desenvolvido pelo governo saudita. Vai lembrar que os Estados Unidos está com uma série de restrições da tecnologia do chip. Por exemplo, na China não pode mandar lá os chips da Nvidia, mas aqui eles conseguiram uma liberação. Então olha só, a Grok disse a Reuters que receberá fundos ao longo deste ano para expandir seu data center existente em Daman. Os chips da empresa, que se especializam em respostas rápidas, chatbots e outros grandes modelos de linguagem, estão sujeitos ao controle de exportação dos Estados Unidos, como eu falei, mas a Grok disse que obteve as licenças necessárias para enviá-los para Daman. Então tudo certo, vai seguir para lá e a Arábia Saudita entra muito forte neste mercado. Agora eu quero trazer tirinhas da Turma da Mônica feitas com ChatGPT, viralizam, veja como fazer. Esse é o conteúdo hoje de mais hype. Então se eu quiser like, se eu quiser que as pessoas assistam, eu vou pegar no meu Instagram e falar: pessoal, como criar a sua tirinha da Turma da Mônica? Como criar o seu gibi? Eu sei que vai estourar. Porém, não é o principal recado que eu quero dar, porque senão fica parecendo que é somente isso. Então é legal, não sou contra as pessoas a fazerem, a se divertir, tem um entretenimento por trás, porém, acho que a gente tem que dar mais ênfase para a inteligência artificial voltada para negócios, para resultado, para você conseguir se beneficiar disso. Não ser simplesmente um usuário, mas você criar tecnologia a partir disso. Mas vamos lá, colocar aqui um monte de foto, de imagem aqui de quadrinho, com a Mônica tudo trocado, cebolinha, e aí vai, ó. Então a gente vê aqui todas as historinhas, cada uma de um jeito, é o cabelo de um com a cor da roupa do outro, é uma troca aqui sem noção, mas é isso, as pessoas estão se divertindo. Quem não deve estar gostando muito é o pessoal da Turma da Mônica, que está vendo ali os seus personagens que foram criados com tanto carinho serem tudo trocado, né? Vê ali o cabelo de um com roupa de outro, não sei o que vai acontecer isso aqui, mas de qualquer forma é algo que entrete as pessoas, mas eu acabo não entrando muito neste universo aqui. Só
queria comentar porque é relevante falando de inteligência artificial. Agora eu vou trazer um estudo de Stanford sobre inteligência artificial que tem algumas coisas bem interessantes aqui pra gente. Primeiro, o desempenho das IAs melhorou muito. Em 2023, eles introduziram novos benchmarks para testar ali as IAs, a MMMU, a GPQA e a SWE Benchmark. Vamos lá, o que significa cada um? Eu coloquei aqui no ChatGPT para facilitar para vocês. A MMU é para avaliar modelos multimodais em tarefas complexas que exigem conhecimento de nível universitário e raciocínio deliberado em várias disciplinas. Então, entra as ciências, entra a engenharia, entra várias questões de várias plataformas, né, multimodais, principalmente no nível universitário. E aqui, na MM1, eles estão com 18,8 de pontuação. Isso mesmo. 48,9 no GPQA, e o GPQA consiste em 448 questões de múltipla escolha elaboradas por especialistas em biologia, física e química, projetadas para serem desafiadoras e resistentes a simples buscas na web. Especialistas com doutorado alcançam 65% de precisão. Então, os doutorados conseguiram 65%. A IAPAN GPT-4 alcançou 39% neste benchmark. E o que a gente consegue ver é que estão pegando 48%, algo já cada vez mais próximo do doutorado nessas questões. E o SWE Benchmark, que é código. Então, avalia a capacidade do modelo de AI em resolver problemas reais de engenharia de software extraídos do GitHub. Então, ali os códigos do GitHub em 12 repositórios populares de Python. E aqui a nota dele é um pouco maior, é 67,3%. É 67,3 pontos. O que a gente pode ver é que estão evoluindo cada vez mais e tirando notas melhores. Eles vão treinando, tirando nota melhor, treinando, tirando nota melhor e aumentando esse benchmark. O que a gente pode ver aqui é o investimento cada vez maior em inteligência artificial dos países. Em 2024, o investimento privado em IA dos Estados Unidos foi para 109,1 bilhões de dólares, na China 9,3 bilhões, no Reino Unido 4,5 bilhões, e a generativa teve um impulso particularmente forte, atraindo 33,9 bilhões globalmente em investimento privado, um aumento de 18% em relação a 2023. A gente vê que cada vez mais estão utilizando. Olha o gráfico, 2024 e 2025 vai subir mais ainda, porque o que aconteceu nesses últimos anos, aliás, nesse último ano, foi algo muito impactante. Outra coisa muito impactante começamos janeiro de 24 lá atrás, com a China bem distante dos Estados Unidos, bem distante. Por quê? Os Estados Unidos está com o chip da NVIDIA, está trabalhando com data centers, está criando umas baitas de IA e falou, China, vocês não têm acesso ao chip da NVIDIA, então vocês vão ficar para trás por um bom tempo. Porém, teve o efeito DeepSeek. O efeito DeepSeek está aqui, fez a China chegar muito perto dos Estados Unidos e hoje estão bem colados, tirando notas parecidas e colocaram modelos baratos na China. Isso foi o que fez cair mais de 1 trilhão na Bolsa Americana no dia do impacto, no dia do lançamento do DeepSeek. E aqui a gente consegue ver o quanto que agora os Estados Unidos têm que se preocupar com a China. É uma briga muito forte para ver quem vai ser o número 1 em inteligência artificial. Aqui a gente consegue ver que o otimismo global da IA está aumentando, mais profundas divisões regionais permanecem. China 83%, Indonésia 80%, Tailândia 77%. No Brasil esse número está em 56%. E aí o otimismo permanece muito menor em lugares como Canadá, 40%, Estados Unidos 39% e Holanda 36%. O que a gente vê é que cada vez mais esse otimismo está subindo. Por exemplo, em 2022, falava de IA nos Estados Unidos. Perguntava assim para a população, você está otimista com o crescimento da IA, que vai melhorar a sua vida, que vai impactar? 4% estava otimista. Hoje, 39%. Então mostra que apesar de não ser tão grande como a China, que está 83%, aumentou bastante. A China é um caso à parte, estão focados em IA, e os Estados Unidos irá precisar abrir o olho para não perder esse mercado, tá? Outra coisa importante é a IA se tornando cada vez mais acessível, mais eficiente, ou seja, entregando mais resultado, mais capacidade de raciocínio, utilizando menos processadores. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O nível de hardware. No nível de hardware, os custos diminuíram 30% ao ano, enquanto a eficiência energética melhorou em 40% a cada ano. Então a gente consegue ver aqui a entrega do resultado versus
Olha, a capacidade de raciocínio versus quanto ele utilizou de base, de processamento para entregar aquele resultado. Quanto menor aqui, ó, mais ele está sendo eficiente. Então, assim, é um negócio absurdo, absurdo. Como eu falo, a IA ela está dobrando a capacidade de raciocínio dela a cada 7 meses. E ela está conseguindo fazer isso, não precisando aumentar tanto o nível de processamento dela. O que vai acontecer é que empresas como a minha, que não tem tanto capital, bilhões e bilhões para investir, vai conseguir acessar uma baita de uma IA pagando pouco por conta disso que está acontecendo. E cada vez mais vem modelos novos para melhorar isso daqui. A gente vê melhora na educação, melhora na indústria e tudo e todo mundo ganhando. Aqui a gente vê os modelos cada vez melhorando, se destacando, enfim. Aqui tem um relatório completo, que eu vou deixar aqui o link para você, se quiser aprofundar, mas é um estudo muito interessante para ver o quanto que as IAs estão crescendo muito forte. Agora eu quero falar do Grok 3 versus ChatGPT, que é uma disputa boa. E ele separa aqui o poder dos dados em tempo real. E aqui para mim é uma grande vantagem do Grok em relação a todos, porque o Grok ele tem acesso ao X, ao Twitter, de uma forma muito rápida. E a gente sabe que as informações chegam pelo Twitter muito antes de outros lugares. Então, falando em inteligência artificial, quem são os presidentes, diretores, eles vão lá e tweetam. Antes de mandar para qualquer portal, eles vão lá e tweetam. Esse tweet ele ganha força e todo mundo acompanha. E as IAs, por exemplo, o Grok, ele já acessa essa informação direto na fonte. Então, ele tem um poder maior quando se fala de tempo real, por conta dessa integração com o X. Raciocínio técnico, o Grok 3 tem superado também. Então, outro grande diferencial do Grok 3 é seu desempenho superior em tarefas técnicas como matemática, ciência e codificação. Mostra que ele supera o GPT em áreas específicas em um teste de matemática avançado. O Grok alcançou 93,3% contra 79% do GPT-O1. Ele também não é um modelo tão bom assim. Mas o Grok 3 ele tem se mostrado uma baita de uma IA. Não é a minha IA preferida, eu gosto mais do GPT mesmo, gosto mais do Claude, do Gemini, mas é uma baita de uma IA que está cada vez mais evoluindo também. Vai lembrar também que o Grok colocou recentemente o Deep Search e o Think, que são as opções aqui. Então você vê no Grok 3, tem aqui o Deep Search e tem o Deeper Search, que é você melhorar ainda mais a busca, uma busca mais estendida. E aí você consegue ter mais resultado. Então, ele está colocando pesquisas mais profundas, que é pensar a mais. Então, ele responde, mas ao invés de responder direto, ele analisa a resposta que ele ia dar e melhora. Isso entrega resultados melhores, que ele coloca ali o passo a passo do raciocínio dele. Então, isso faz muita diferença. Então, como eu falo, para mim, vai muito de cada usuário entender qual IA faz mais sentido, qual que é a tarefa. Pô, tem gente que utiliza a IA somente para programar, vai ser diferente de alguém que utiliza a IA só para ter insight. A IA que usa para criar agentes IA, ou utiliza para atender cliente. Enfim, cada IA vai ter uma tarefa específica e cada IA vai ser melhor em uma delas. Por isso que eu preciso entender o que cada IA tem de diferencial para poder usar a IA certa para o meu dia a dia. Agora eu quero trazer para vocês o seguinte. Aliás, antes de entrar nisso, no meu Instagram, eu postei agora há pouco, você que não me segue, já me siga, Fábio Lousada _, eu postei janelas de contexto, que é, você abre uma janela para conversar, por exemplo, abrir uma conversa com o Grok 3 aqui, vim aqui e abrir uma conversa. Ele vai me entregar uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, quer dizer que eu vou conseguir conversar com ele por muito tempo sem ele perder a memória. É claro que nesse 1 milhão, você quer com muita qualidade? Não, tanto é que foi feito alguns testes, você consegue uma baita de uma qualidade com raciocínio pesado em torno de 256 mil tokens, tá? Mas uma conversa normal, para lembrar contexto, 1 milhão é a janela que eles até divulgam aqui. E aí a gente vê o Llama 4 Maverick, que está indo muito bem nas batalhas, vou colocar aqui, ó, que está em segundo lugar, tem uma janela de contexto de 1 milhão também. O Gemini 2.5, que também está indo muito bem nas batalhas, está em primeiro lugar, e eu estou gostando bastante do Gemini, também é 1 milhão de janela de contexto. Então assim, dentre todas hoje, eu tenho aqui algumas preferências. O Gemini 2.5, para mim hoje, eu estou utilizando muito, está sendo uma das principais, se não a principal. Como eu crio agente A, eu preciso criar códigos,
Não testei ainda muito o Gemini 2.5, porque eu gosto muito do Claude para isso. A questão é que o Claude ele tem uma janela curta, você começa a perguntar muito, ele trava no sentido de, por hoje já tá bom, continue daqui 4 horas. Isso para mim é ruim, então, mas ele é uma baita de uma inteligente. E o GPT, que para mim é o tradicional, principalmente agora com imagens, se tornou muito bom. Mas aqui a gente consegue ter um contexto geral de cada um, depois eu posso fazer um vídeo somente sobre as melhores IAs e para que serve cada um. E por fim, eu vi essa matéria aqui, eu falei, deixa eu falar sobre essa matéria, que eu aproveito e falo de como você pode tirar as ideias do papel. Então eles colocam aqui 10 ideias de prompts de IA para tirar seu negócio do papel. E aí ele explica que as empresas estão cada vez mais utilizando a IA para tirar do papel as empresas, e eu acho que é muito importante, você consegue criar um MVP muito mais fácil com essas IAs, e eles colocam aqui 10 exemplos de prompts para tirar o negócio do papel. Primeiro, pesquisa de mercado. Você vai colocar o seguinte prompt: você é um analista de mercado especializado em startups. Realize uma análise detalhada do mercado para, incluindo tendências atuais, principais concorrentes e oportunidades emergentes. Estou criando uma empresa para atuar no X, a partir do serviço e produto X. Quais são os problemas que potenciais clientes dessa empresa enfrentam? Então, a primeira coisa é pesquisar o mercado. E quando eu fiz essa tarefa com os empreendedores que vieram aqui no nosso evento, foi dessa forma. Eles criaram ali um mercado, criaram uma empresa e analisaram como está o contexto de mercado delas. Avaliação do público-alvo. Com base no descreva meu público-alvo ideal, incluindo faixa etária, hábitos de consumo e principais dores. Como especialista em marketing, identifique e crie a persona ideal para X, considerando dados demográficos, comportamentais e necessidades específicas. Monetização e proposta de valor. Quais são os modelos de monetização mais eficazes para o negócio? Dê exemplos reais de empresas que usam cada modelo. Então, pode ser um modelo de assinatura, um modelo de SaaS. Assumindo o papel de especialista em desenvolvimento de negócios, ajude-me a formular uma proposta de valor única para X que destaque seus diferenciais competitivos. Então, tudo isso aqui é simplesmente para montar a empresa, tirar a empresa do papel. Crie um plano de marketing para um orçamento de X, priorizando estratégias de aquisição de clientes. Você é um consultor de marketing digital, elabore uma estratégia de marketing abrangente para o lançamento. E por fim, então já foram 8 prompts. E os 2 últimos são pitch para investidores. Como mentor de startups, redige um pitch convincente para potenciais investidores apresentando o produto, o problema que resolve, o mercado-alvo e projeções financeiras. Então, tudo isso aqui. O que eu quero dizer com isso? Você pode tirar um projeto do papel hoje muito fácil. Muito fácil. Então, você vai pegar ali dicas, inclusive até de como abrir uma empresa, dicas de setores. A partir disso, você já começa a desenhar toda essa estratégia. Como eu falei, como eu mostrei aqui, público-alvo, uma análise de como está o segmento, como que eu posso monetizar. Tudo isso vai ser modelo de negócio. Feito, entendido o modelo de negócio, que você vai criar um MVP. Para criar esse MVP, você vai usar alguns sites. O primeiro, que eu falei, o GPT, você utiliza, ou qualquer outro, como o Gemini, para criar essa base que você vai colocar em outros lugares, em outras ferramentas. Você vai vir aqui no Lovable. No Lovable você vai criar um site. Então você vai fazer o seguinte, você vai no GPT, inclusive eu posso fazer um vídeo só sobre isso, que eu acho que é legal. Você vai no GPT e colocar um prompt, ó. Baseado nesse modelo de negócio que a gente criou, crie um prompt para eu criar um site no Lovable. E aí ele vai montar todo o prompt só simplesmente para eu copiar e colar aqui e ele vai criar na hora o site. É bizarro. E aí você pode, baseado nisso, eu quero criar uma logo. Então você vai no Loca e você cria uma logo para a sua empresa, inclusive para colocar até no site, para você criar um Instagram, você já começar a movimentar essa empresa. No ChatGPT mesmo, utilizando o banco de imagens, você pega também esse prompt e fala, eu quero criar um mascote, um símbolo para a minha empresa. Você também faz isso. E por fim, você vai pegar tudo isso e jogar no Gama. Vai vir colar texto, vai colar aqui esse texto e ele vai criar uma apresentação incrível para você apresentar para investidores, para o mercado, para fazer uma live explicando um novo produto que você está lançando. Você pode utilizar essas ferramentas. Então, em meia hora, a gente criou um site aqui no Lovable, criou uma apresentação incrível no Gama, criou uma logo no Loca, criou um mascote no ChatGPT, tudo isso em 30 minutos. Então não tem mais desculpa, dá para tirar qualquer projeto do papel, fazer um MVP e eu tenho certeza que você tem cabeça de empreendedor e você vai poder realizar seu sonho de empreender hoje de um jeito que não conseguia antes. Com isso a gente finaliza o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado
Espero que você esteja curtindo esse tipo de conteúdo nosso todos os dias, para você ficar atualizado, para ficar pensando como que funciona o universo IA, tirar insights para tirar seus projetos do papel. Espero que você esteja gostando. Inclusive agora no meu YouTube eu vou colocar vídeos de como. Eu já vou lançar, aliás, já deve ter saído o vídeo como criar um podcast do zero seu. Mas não é o podcast do Fábio, não. É um podcast de estudo. Eu vou pegar vários assuntos, vou juntar e criar um podcast para mim sobre esse assunto com IAs discutindo sobre o assunto. Seja fantástico. Esse vídeo está muito bom. Eu aconselho que você veja e eu vou criar muitos desses vídeos do como aqui no YouTube. Tá bom? Tamo junto e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.